ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para tornar réus mais 250 acusados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira para tornar réus mais 250 denunciados após os ataques golpistas às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A sessão, que julga o recebimento de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra os acusados, acontece no plenário virtual da Corte, onde os ministros depositam os seus votos, e vai até a próxima segunda-feira, dia 15. Até o momento, outras 550 pessoas já se tornaram réus no Supremo devido aos atos golpistas. Parte dos denunciados na nova leva de julgamento participou diretamente dos ataques ao Supremo, ao Congresso e ao Palácio do Planalto. Essa é a quarta análise de casos referentes aos ataques nas três primeiras. O tribunal abriu 100, 200 e 250 ações penais, respectivamente contra acusados pelos atos. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pela PGR por envolvimento nos ataques. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília. Torres é investigado sobre suposta interferência nas operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal na sede da corporação em Brasília. Ele foi ouvido sobre as blitz feitas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. Segundo o processo, a suspeita de que a PRF tenha agido para dificultar o acesso de eleitores às urnas, principalmente no Nordeste, onde o PT tradicionalmente tem mais votos. Torres chegou à Polícia Federal por volta das 14 horas de ontem, onde depôs por aproximadamente 3 horas. Em seu testemunho, ele afirmou que não compartilhou relatórios sobre o resultado do primeiro turno do pleito, entregue pela ex-diretora de inteligência da pasta, Marília Alencar. O ex-ministro ainda disse que não houve uma determinação para atuação conjunta entre policiais e rodoviários federais nas operações em estradas. Por fim, ele acrescentou que sua ida à Bahia, 5 dias antes das votações do segundo turno, foi um pedido do diretor-geral da PF, Márcio Nunes Oliveira, que o convidou para visitar a obra da superintendência do órgão no estado. O ex-ministro deixou o local, escoltado por policiais militares, para retornar ao batalhão da PM, onde está preso desde 14 de janeiro, por suspeita de omissão nos atos antidemocráticos. Na época, Anderson Torres ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. No mesmo dia, o Ministério Público Federal informou não ter encontrado indícios de improbidade administrativa por parte do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do então secretário Anderson Torres nos atos golpistas. Segundo o órgão, não se pode afirmar que eles tenham intencionalmente auxiliado ou participado das ações. E o presidente do Superior Tribunal Militar defende que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, seja investigado pela Justiça Civil. Para o presidente do Superior Tribunal Militar, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de investigar na Justiça Civil o ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid foi muito bem fundamentada. Ex-braço direito de Jair Bolsonaro, Cid é tenente-coronel e foi preso na última quarta-feira por suspeita de ter adulterado os registros de vacinação do ex-presidente e de familiares. Jocely afirma que crimes militares são aqueles contra patrimônio sob a administração das Forças Armadas, contra a ordem administrativa militar ou os que afrontem a hierarquia e a disciplina, o que não é o caso de Cid, segundo ele. Contudo, caso Mauro Cid seja condenado a pena superior a 2 anos, aí sim
Ele passa por julgamento no Supremo Tribunal Militar para avaliar se continua digno de exercer as funções militares. Em última instância, pode ser afastado do Exército. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou as recentes derrotas do governo Lula no Congresso. Para ele, é raro um time ser campeão de forma invicta. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou a primeira grande derrota sofrida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso na semana passada e afirmou que o que mais interessa ao governo é um conjunto de vitórias em matérias mais importantes. Na última quarta-feira, a Câmara derrubou mudanças promovidas pela atual gestão no marco do saneamento, o que evidenciou as dificuldades na articulação política nestes primeiros meses de mandato. Nós temos tido muitas vitórias. Tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo time ser campeão invicto. Num campeonato você empata, você perde. Mas para ser campeão você não pode perder a final. Padilha citou o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, do MDB, cuja pasta é uma das autoras do decreto do saneamento. Você vê a bancada do MDB, votou contra. Então, é um momento, inclusive, do ministro, com um conjunto de representantes da bancada, com a coordenação política, compreender quais foram os motivos. O ministro disse também que, a pedido do próprio presidente, vai realizar reuniões com as bancadas de partidos que indicaram ministros para cobrar votos. Junto com líderes da Câmara, para discutirmos a atuação na Câmara, a ação que está sendo feita e o cumprimento desse calendário de votações até o final do primeiro semestre, até o recesso que deve acontecer na metade do mês de julho. Então, essas foram as orientações da reunião que nós tivemos hoje e vamos tocar por uma das orientações ao longo da semana. E o ex-secretário paulista da Fazenda, Felipe Salto, vai receber o Prêmio Economista do Ano. O ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, foi escolhido economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil. Além do trabalho na pasta, na gestão Rodrigo Garcia, do PSDB, no ano passado, ele também foi reconhecido pela função que exerceu à frente da instituição fiscal independente no Senado durante mais de 5 anos. A sugestão da homenagem foi feita pelo ex-ministro Delfim Neto ao Conselho Superior da Ordem. A indicação foi aprovada por unanimidade. Salto atualmente é economista-chefe da corretora Warren Hena. Entre os já agraciados com o prêmio em anos passados estão Ilan Goldfein, Raul Veloso, Gessner Oliveira, Gustavo Loyola e Pércio Arida. E depois do intervalo, médicos do Acre debocham do estado de saúde da ministra Marina Silva, internada com Covid. E a morte de Rita Lee, a maior estrela do rock brasileiro. A gente volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.